Bom dia, digitando aqui o tema da live de hoje. Bom dia, bom dia. Hoje eu vou precisar fazer a live, não vou poder me estender muito, porque já são 8h25, né? E às 9h tem uma cliente para atender. Eu tentei me organizar agora de manhã para poder fazer a live, mas acabou que só consegui entrar agora. Eu nem coloquei música porque tanto o celular quanto o tablet a bateria tá pouca. E aí eu quero poupar a bateria pra gente não ser surpreendido aí. E cortar a live, né? Bom dia, queridos. Hoje são... Até esqueci o dia. 14 de maio. São 8h26 da manhã. A todos vocês que estão chegando aí, tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Para você que vai assistir depois gravado também, tenha um ótimo dia. Hoje o nosso tema, dia 7 da nossa live Palavra e Psique, é o espinho e a graça. E o versículo que nós vamos trabalhar hoje, como base desse tema, é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos à live Palavra e Psique. Pegue seu cafezinho aí e vamos juntos mergulhar nessa reflexão, o espinho e a graça. Ali na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou continuar aqui o versículo. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mas nós vamos ficar aí com essa primeira parte. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bom dia, bom dia. Aqui as duas versões estão iguaizinhas. E nós vamos frisar aí na graça de Deus que nos basta, né? Nós vamos refletir um pouco sobre essa palavra graça. O que ela representa, né? Tanto sob o olhar da fé judaico-cristã, como também sob o olhar da psicanálise, né? Sobre o olhar psicanalítico. Pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos refletir sobre isso, né? Eu anotei aqui a reflexão, baseado nesse contexto, né? A reflexão palavra e psique. As dificuldades revelam oportunidades de crescimento. Reconhecer a dor permite acessar a nossa força interior. Olha que interessante, né? Reconhecer a dor, né? Eu anotei aqui, quantos de nós só procuramos nos conhecer e vamos fazer terapia depois que passamos por um problema que aos nossos olhos não tem solução e a terapia é a última cartada, vamos dizer assim, né? Essas fraquezas, essas dificuldades, a gente pode olhar como oportunidades disfarçadas, oportunidades de crescimento. Faz sentido para vocês? Reconhecer a dor, né? Eu queria até abrir um parêntese aqui, né? Que é da importância de reconhecermos a nossa dor, a nossa fraqueza, né? Se você que está assistindo essa live, esse vídeo,
entende que está vivendo em negação com a sua realidade, né? Em negação com a sua fraqueza, com a sua dor, com a sua dificuldade. Esse é um ponto importante para você buscar ajuda. Busque ajuda terapêutica, busque ajuda, converse com alguém que você confia, porque estar em negação faz com que você fuja, muitas vezes, da dor, né? Vai deixar você anestesiado, mas te priva de acessar oportunidades de crescimento. Então, a importância de você identificar se você está nesse estado de negação e buscar ajuda, né? Ajuda terapêutica principalmente, porque ali você vai ter ajuda de um profissional, né, te ouvindo, olhando, né, para sua fala, para suas questões, identificando se realmente você está em negação, né, com a sua realidade, em negação com a sua dor, em negação com problemas que você possa estar vivendo, problemas que muitas vezes o seu cônjuge possa estar trazendo e você acha que não tem nada a ver, né? Procure ajuda, tá bom? Continuando aqui, gente, eu tô esquecendo de no final da live deixar o exercício simbólico para vocês, tá? Quem estiver aqui e perceber que no final da live eu não passei o exercício, coloca aqui nos comentários, por gentileza, para me ajudar. Toda live tem um exercício simbólico referente àquele tema, tá bom? A gota terapeuta do dia é: na fraqueza, a graça se manifesta, a graça de Deus, né? Aqui no rodapé da minha Bíblia Shed, tem um comentário muito interessante que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, tá? Sobre os benefícios do espinho na carne, né? Ele listou aqui 4 benefícios, né? 4 benefícios. O primeiro, graça suficiente, né? O espinho da carne aqui, para quem não está familiarizado com essa linguagem, espinho na carne seria uma dificuldade que todos nós temos, né? Um espinho, algo que fica ali nos ferindo, nos machucando, vira e mexe ele aparece, né? Ali nos incomodando. E é ali que a gente se sente fraco, é ali naquele momento que a gente entende que precisa de uma ajuda superior a nós, né? É aí que entra a espiritualidade, é aí que entra uma ajuda terapêutica, tá ok? Então, sob o olhar aqui bíblico, né, os benefícios desse espinho na carne, um deles seria que a graça de Deus é suficiente, independente do seu problema, do seu espinho. O poder aperfeiçoado, o poder de Deus se aperfeiçoa em nós através dessa nossa dificuldade. Quando a gente se coloca nesse lugar, né, de dependência, de buscar ajuda, é nesse lugar que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. É nesse lugar que quando buscamos ajuda, quando buscamos depender da graça de Deus, nos é revelado oportunidades de crescimento, nos é revelado oportunidades de evolução como pessoa, né? A gente passa a olhar o outro também com mais empatia. Pessoal, não repara no esmalte não, porque quinta-feira, a live de quinta-feira, eu vou aparecer aqui sempre com o esmalte descascando, que é o limite do esmalte, o limite da semana, tá? Fecha parênteses. O terceiro, fraqueza substituída pelo poder de Cristo. A gente substitui a nossa fraqueza pelo poder de Cristo. É onde a gente chega, né, e fala: Deus, daqui em diante eu não consigo, me ajuda. E aí Deus entra, né? Um coração quebrantado, o Senhor não resiste, né? Um coração humilde, pedindo ajuda, pedindo apoio, o Senhor não resiste. A palavra diz isso, né? E o quarto ponto é o orgulho substituído por humildade, que eu acabei de falar aqui, né? Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde, né? Então, quando a gente se quebranta, reconhecendo que temos aquele espinho na carne, aquela dificuldade, e por nós mesmos a gente não consegue, né,
Até o versículo que nós trabalhamos aqui um outro dia de live, deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço, né? Nesse lugar aqui que a maioria de nós se encontra, né? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, né? Então, é aí que a gente se coloca em humildade, né? E pede a Deus esse apoio, né? Eu anotei aqui, quantas vezes só buscamos mais a Deus ou buscamos mais conhecimento quando estamos passando por uma luta ou dificuldade, né? Mais uma vez eu repito, as lutas e as dificuldades são oportunidades de crescimento, né? Então, assim, em tudo Deus tem um propósito, né? Se você está passando por uma dificuldade, uma luta, Deus tem um propósito naquilo, na sua vida, para te levar a um lugar que você vai transcender, né? Eu vou transcender a Bianca atual, você vai transcender, a Vânia vai transcender a Vânia atual, né? A Margarete, a Fátima, vamos transcender o lugar que nós estamos, né? Eu separei aqui, também o versículo 2 Coríntios 12, 7, que a gente volta um pouquinho aqui no texto, né? Sobre Paulo falando sobre o espinho na carne, e fala assim: e para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Né? Paulo reconhece que para ele não se vangloriar com as revelações que ele teria, ele estaria sempre... ele se percebeu nesse lugar, né? Que ele tinha um espinho na carne e que ele precisava estar na dependência de Deus, vamos dizer assim, né? Para que ele não se engrandecesse, né? Por ser tão usado por Deus. Fica aí uma reflexão para nós, né? A gente tem visto aí tantas situações, né? Que muitas vezes a pessoa passa a se engrandecer, né? Devido aos seus dons, né? Devido às suas habilidades. Mas todos nós temos um espinho na carne, para que a gente não se ensoberbeça, né? Não fique nesse lugar de orgulho. E eu queria agora trazer aqui para vocês um pouco dessa relação da palavra graça no contexto bíblico e no contexto também psicanalítico, né? Já que o tema de hoje é a graça nos basta, né? Esse lugar de reconhecer, né, que nós precisamos de algo além, né, das nossas forças. Bom dia. Vou ler aqui para vocês o estudo, tá, que eu fiz. Diz assim: na fé judaico-cristã, a graça de Deus não é apenas um favor imerecido, mas também a manifestação do amor divino, justamente onde o ser humano reconhece seus limites, dores e fraquezas. É interessante perceber que nas Escrituras, Deus raramente escolhe os fortes, aos olhos humanos, para revelar a sua presença. Muitas vezes é na fragilidade que a graça se torna mais visível. O apóstolo Paulo escreve que o que o Senhor lhe disse, que é o versículo base do nosso... Fica aí. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Isso revela que a lógica, diferente da cultura atual, que valoriza performance, controle e perfeição, na perspectiva bíblica, reconhecer a própria fraqueza não é derrota, é abertura. A graça aparece quando o sujeito deixa de sustentar a ilusão de autossuficiência. Olha só que interessante. Pela ótica da psicanálise, existe algo semelhante quando pensando nas faltas humanas. Existe algo semelhante.
A psicanálise entende que o sujeito é marcado pela incompletude. Palavras difíceis, hein? Nós somos seres totalmente prontos. Não somos seres totalmente prontos, perdão. Controlados ou plenamente conscientes de nós mesmos. Nós não somos. Muitas vezes o sofrimento nasce justamente da tentativa de negar nossas fragilidades, esconder dores ou construir uma imagem perfeita de si. Enquanto a fé fala da graça que acolhe o ser humano, apesar das suas falhas, a psicanálise propõe um caminho de elaboração e reconhecimento da verdade subjetiva. Em ambos os olhares há um ponto em comum. A cura começa quando a pessoa abandona a máscara de perfeição. Olha aí, o reconhecimento, né, da falta de perfeição, o reconhecimento de que não somos perfeitos, é onde a cura começa. Na fé judaico-cristã, vemos isso em personagens bíblicos. Vou citar aqui 4 personagens, tá? Que a gente pode ver essas questões bem sucintamente aqui. Moisés se sentia incapaz de falar, mas foi chamado para liderar. Olha a fraqueza dele aí. Davi carregava falhas profundas, mas era descrito como alguém segundo o coração de Deus. Também tinha falhas. Pedro negou Jesus por medo, mas depois foi restaurado. E Paulo, né, carregava um espinho na carne e aprendeu que a graça sustentava aquilo que sua dor não conseguia resolver. Na psicanálise podemos dizer que a fragilidade reconhecida abre espaço para simbolização, elaboração e transformação. Já a fé, a fraqueza reconhecida, abre espaço para a dependência de Deus e experiência da graça. Olha aí como existe algo em comum, né, na visão psicanalítica e na visão da fé judaico-cristã, né, baseado na Bíblia. Esse lugar, né, de fragilidade. Tanto é um lugar que para você abrir espaço para sua transformação, para elaborar suas dores, como também é um lugar de abrir espaço para dependência, né, divina, né, e dependência da graça, né. A diferença principal talvez esteja aqui. Vou dar aqui 2 diferenças para vocês. A psicanálise busca ajudar o sujeito a entrar em contato com sua verdade interna e elaborar seus conflitos. Na fé judaico-cristã, ela acrescenta a dimensão da transcendência. Existe um Deus que encontra o ser humano exatamente no lugar onde ele percebe que sozinho não consegue sustentar tudo. Por isso a graça não é ausência de fraqueza, é presença de Deus dentro dela. Olha que profundo. E talvez um dos encontros mais profundos entre psicanálise e espiritualidade esteja justamente nessa verdade. Aquilo que tentamos esconder pode ser exatamente o lugar onde começamos a ser transformados. Então fica aqui a dica, não esconda suas fraquezas, não esconda suas dores, porque é um lugar de transformação. A sua dor é uma oportunidade de crescimento, a sua dor é um lugar de transformação e você reconhecê-la é o início da cura. Tá bom, queridos? Fica com essa frase aqui, ó. Por isso a graça não é ausência de fraqueza, é presença de Deus dentro dela. Mais uma frase para vocês. A cura começa quando a pessoa abandona a perfeição, a máscara de perfeição. Esse é o recadinho. Essa é a reflexão que eu tenho para vocês nessa manhã, tá bom?
Quando você for assistir, se você estiver assistindo já gravada essa live, deixa aqui seu comentário, seu feedback, o que fez você refletir, o que fez você mover aí de mover os seus pensamentos de um lugar para o outro. Para mim é importante seu feedback, tá bom? E eu vou encerrando aqui a live de hoje, Palavra e Psique, com o exercício simbólico que hoje eu não esqueci de passar para vocês. Reflita sobre uma limitação ou desafio e perceba o aprendizado que ele te oferece. Reflita sobre uma limitação ou desafio seu, pessoal, e perceba qual o aprendizado que ele está te oferecendo. Tá bom, queridos? Eu agradeço a participação de todos. Hoje eu não vou me estender na live, Agora às 9 já tenho atendimentos. E agradeço mais uma vez pela participação de vocês, pelos feedbacks que eu tenho recebido, tá bom? Isso tem me dado forças para continuar, E fica aqui meu bom dia para vocês, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Beijo, fiquem na paz.